que são reflexões sobre a música. Ele vai chamar uma atenção para uma coisa que é muito interessante e sempre chamou muito a minha atenção também. O interesse que grandes filósofos clássicos do passado tinham na música. Então você vai ver o enorme interesse na música em quem? Em Pitágoras, em Platão. Platão chega a definir os modos musicais que eram desejáveis. Considera a música como fundamental, por exemplo, no seu banquete, como fundamental na educação de um povo, como fundamental, inclusive, para se saber o nível de civilização que um povo tem, o nível de um Estado pela música que ele fornece ao seu povo, ou seja, era vital para ele. Também Aristóteles e filósofos orientais, aqui encontramos muito isso, dentro da filosofia indiana, por exemplo, muito fortemente. Então, eles dizem que ele diz que esses filósofos gostam de refletir sobre a música, porque, de uma certa maneira, ele diz que a música é um secreto filosofar da alma, ao se encontrar tão próxima dos fundamentos da existência humana. Entendam isso. Todas as formas artísticas, elas necessariamente estão revestidas de um corpo que é temporal. Então, por exemplo, eu amo os sonetos de Shakespeare, realmente acho muito bem construídos, mas é uma dificuldade para você entender o ritmo dos sonetos de Shakespeare, sendo que o inglês, ainda mais esse inglês shakespeariano, já mudou completamente. Portanto, o recipiente daquela mensagem se desgasta e você tem dificuldade de entender. Que tristeza é você tentar entender, por exemplo, a maravilha que se diz que era, por exemplo, a Eneida de Virgílio, sendo que a língua hoje é outra e você não consegue mais entender bem as nuances daquela língua antiga. Tá? Voltaire costumava dizer que quem não leu a Eneida no seu original, em latim, não sabe o que é uma bela poesia. E eu fico pensando, é isso mesmo, é um drama, embora eu ame a Eneida, mas não sou capaz de entendê-la no latim original no qual ela foi escrita. Então, a gente percebe que essa embalagem perecível não existe na música. Que embalagem perecível tem uma música não está envolta em palavras. Não tem uma pessoa que não vai entender uma melodia porque ela está do outro lado do espaço ou do tempo. Ela tem uma forma de expressão que pode adquirir um nível de compreensibilidade, palavra estranha, né? Tomara que exista, um nível de acessibilidade, essa sim, para qualquer ser humano. Para qualquer ser humano, de qualquer tempo, de qualquer espaço. Então ele diz que a música é um secreto filosofar da alma. E olha, honestamente, eu digo a vocês que muito das minhas aulas foram preparadas com uma bela melodia de fundo. E dá uma sensação nítida de que as palavras estão saindo de dentro daquela música. Uma sensação nítida de que aquelas ideias estavam contidas lá. E que de alguma maneira, por alguma razão, eu consegui revelar um pouco daquelas ideias. Nunca me esqueço de uma ideia maravilhosa que eu tive simplesmente ouvindo uma melodia, uma coisa original que eu nunca tinha pensado, inclusive, e que me rendeu muitas boas aulas. Tá? Então, ela é muito próxima dos fundamentos da existência humana, a música autêntica e significativa, muito próxima dos fundamentos da existência humana. Ou seja, ela fala de harmonia, ela fala de unidade, ela fala desse tronco inicial da vida, enveredando por várias ramificações, todas elas buscando o sol, todas elas querendo dar frutos, todas elas generosas, todas elas belas, todas elas com essa vocação de expansão. Ou seja, ela expressa algo que nenhuma palavra seria capaz de conter. A mensagem de uma música, eu acredito que você poderia chamar os melhores poetas do mundo e pedirem para fazer uma poesia sobre aquela música. Iam sair 100 coisas belas, inspiradas naquela melodia, e ela não estaria esgotada. Se você pedisse a 100 filósofos, eles também seriam capazes de fazer a mesma coisa, e ela não estaria esgotada. Ou seja, ela é um tronco de significado muito profundo e aproxima muito o homem disso, a música autêntica e significativa. E ele diz uma coisa interessante, que se você prescinde de tudo, do som dos instrumentos, do andamento, de tudo, prescinde de tudo, você percebe algo além da própria música. Parece que uma mensagem muito sutil que a música alcançou expressar em parte.
Ou seja, a música, quando ela é corretamente admirada, ela ainda te dá a possibilidade de você ver através dela e ver algo que está por trás dela, que ela expressou, e que ainda é mais profundo e mais completo do que ela. Ele coloca algumas dúvidas que eu também tenho. Eu acho muito interessante, porque às vezes Pipa fala de coisas que não sou só eu, nós, em Nova Acrópole, eu já vi muitas vezes as pessoas questionarem. Se a gente pega uma bela melodia de Beethoven, mas abstrai de todos os elementos de época, não diz que é de Beethoven, simplesmente um trecho, um tema, não conhecido, mas igualmente belo. Quantas pessoas seriam capazes de perceber ali alguma beleza? E muitas vezes a apreciação de uma música vem pela etiqueta que está pendurada. Beethoven, então eu tenho que gostar. Ou seja, um trecho musical belo, seja de quem for, do João da Silva, seria a música autêntica e verdadeira. Ele expressa algo muito essencial da natureza humana e você é capaz de ver através dele. Não pelo argumento da autoridade, foi fulano que fez, portanto todo mundo é obrigado a gostar. Vou dizer para vocês, ninguém é obrigado a gostar de nada, seja qual for a etiqueta que esteja pendurada nele. Você é convidado a ver através daquilo. E se consegue ver, se consegue captar esse significado, você tem a liberdade de dizer, isso é profundo. Mas aprendam a não valorizar as coisas porque alguma etiqueta está pendurada dizendo valorize. Já vi pessoas dizerem, quem não gosta de tal autor está errado. Como assim? Como assim? Que tirania é essa? Não existe tirania. Qualquer autor, por muito renomado que seja, se você não vê nada através dele, ele ainda não existe para você. E pode ser, porque muita gente é renomada sem ter tanta qualidade assim. Pode ser até que não tenha realmente nada para ver através dele. E chega um tempo onde isso fique claro. Nova Acrópole tem uma proposta para você construir e aprofundar a sua visão de mundo. Platão dizia na antiga Grécia: uma vida não questionada não merece ser vivida. Acreditamos que este pensamento está na filosofia, que é uma ferramenta incrível para nos auxiliar a dar sentido para a vida e encontrar as respostas para o cotidiano. Por isso, nós propomos uma filosofia diferente, para melhorar a vida, que não é só teórica, mas uma filosofia para viver. Participe de uma aula na Nova Acrópole da sua cidade, para saber como funciona essa proposta. A data está aqui embaixo.